Tudo posso naquele que me fortalece. Explicação de Filipenses 4,13. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica. Está localizada aí no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução bíblica, diz o seguinte, é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outra tradução, Nova Versão Bíblica Transformadora, diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Na nova tradução bíblica, na linguagem de hoje, diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma das passagens bíblicas mais conhecidas do Novo Testamento, do livro de Filipenses. O apóstolo Paulo agradece aos filipenses por seu amor por ele e pelo apoio material levados a ele. Ele agradeceu a Deus por sua generosidade, que eles serão recompensados por seu ato caridoso para com ele. Paulo também disse que não se importava de estar em necessidade. Ele experimentou a necessidade a ponto de não ter mais efeito sobre ele do que a abundância que experimentou. Ele alegou ter aprendido o segredo para estar contente em qualquer situação e afirma a razão aqui em Filipenses. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele tinha passado todo tipo de situação, fome, ele passou necessidade de algumas maneiras. Então, Paulo, ele experimentou vários tipos de experiências, por isso que ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é quase muito simples de entender. Não há nada que um cristão não deva ser capaz de lidar quando está com Cristo. Não é apenas que Cristo é forte o suficiente para lidar com as nossas provações, mas que Ele nos dá força em suas vastas e reservas. Efésios capítulo 1, versículo 19. Para que possamos continuar a agir como embaixadores e representantes conforme a sua imagem na terra, aguardando o seu retorno certo. E a interpretação de Filipenses 4,13 a partes de versículos chaves, que diz: eu posso. Ao contrário de filosofias mundanas e chavões motivacionais, o eu posso, Paulo, está enraizado em uma força que não é sua. Paulo parece ter desistido de toda a confiança na carne, Filipenses 3,3, e aprendido a viver uma vida plenamente em Cristo, ou seja, dependente do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele tira forças do Senhor Jesus. Não podemos fazer nada sem Jesus. Ele mesmo disse: olha, sem mim, nada vocês poderão fazer. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está enraizado em dizer que ele pode em Cristo, porque Cristo é a nossa força. Cristo foi quem entregou a sua vida na cruz e ele nos salvou. Essa é a nossa força. Eu posso com Cristo, assim como o apóstolo Paulo disse. E todas as coisas. Paulo está explicando porque ele não se preocupa muito com as suas necessidades materiais. Ele disse: aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação, seja bem alimentado ou faminto, vivendo com fartura ou passando necessidade. Filipenses 4,12. Paulo pode passar por tudo isso, muito mais, porque a fonte de sua força vem de fora. Então, o segredo é que
Independentemente da situação, nós sabemos que temos o Senhor do nosso lado. Por isso ele diz: não vos preocupeis com coisa alguma, mas o Pai Celestial sabe o que precisas. Muitas das vezes, na ansiedade do nosso coração, não entendemos que tudo vem do Senhor. As nossas necessidades são supridas pelo Senhor. Por isso que ele diz: fui moço, fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Às vezes podemos estar passando por situações que hoje não temos, mas amanhã nós podemos ter. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Todas as coisas posso no Senhor. E nós aprendemos que em qualquer situação, o nosso alimento, ele vem de Cristo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Esse é o pão que nos alimenta, a palavra de Deus. Todas as coisas que nós colocamos na dispensação do Senhor, Ele cuida de nós, porque Ele é quem nos alimenta. E em Cristo que me fortalece, seja forte e muito corajoso, seja forte, haja como um homem. Josué 1:7, 1 Reis 2:2, seja forte e tenha coragem. Salmo 31, versículo 24. Neste e em muitos outros lugares, Deus conecta ser forte como obedecê-lo. Somos chamados a ser fortes, mas também a saber de onde vem a nossa força. A nossa força vem do Senhor. Nós não podemos, como eu já te falei, nada sem o Senhor. Temos que nos fortalecer em Cristo. Porque quando nós nos fortalecemos nele, ele nos renova, ele nos dá força, ele tira o cansaço e vai nos dando orientação do que temos que fazer. E nós devemos entender que representa para nós uma consciência ideal do cristão. A primeira coisa necessária é jogar fora a mera autossuficiência, conhecer a nossa fraqueza e pecado, aceitar a salvação e a graça gratuita em Cristo e seguir, encontrar força e se aperfeiçoar na fraqueza e ser forte. Por meio de Cristo que me fortalece, 1 Timóteo 1:12, aonde temos exatamente a mesma frase. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, a mesma palavra é usada em Efésios 6:10. Seja forte, fortalecido por dentro no Senhor. Nós vemos que Filipenses 2, do capítulo 2, versículo 12 e do 1 ao 3, já afirmou que Deus não pode operar por nosso intermédio antes de operar em nós. Ele opera em nós por intermédio de sua palavra. 1 Tessalonicenses 2:13, da oração do Espírito, Efésios 2:14, e às vezes no sofrimento, 1 de Pedro 5:10. Podemos fazer todas as coisas por intermédio dele, se nos apoiarmos em sua força, mas fracassarmos se contamos com a nossa força. Isso explica porque Paulo se regozijava mesmo na prisão. Ele aprendeu o segredo da mente forte pelo poder de Deus. Nós podemos ver e analisar aqui outro significado sobre isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o apóstolo Paulo sempre precisou de ajuda no seu ministério. É uma boa obra socorrer e ajudar um ministro de Deus em apuros. A natureza verdadeira, a simpatia cristã não é apenas sentir preocupação por nossos amigos em seus problemas, mas fazer o que podemos para ajudá-los. O apóstolo estava frequentemente em laços, prisões, necessidades, mas em tudo ele aprendeu a se contentar, a trazer a sua mente para a sua condição e tirar o melhor proveito. O orgulho
a incredulidade, o desejo vão por algo que não temos e o inconstante desgosto das coisas presentes deixam os homens descontentes, mesmo sobre circunstâncias desfavoráveis. Oremos por submissão, paciente e esperança quando estivermos humilhados, para a humildade, uma mente celestial quando exaltado. É uma graça especial ter sempre um temperamento mental igual e em um estado de baixo para não perder o nosso conforto em Deus, nem desconfiar de sua providência, nem tomar qualquer rumo errado para o nosso próprio suprimento. Em uma condição próspera para não ser orgulhoso ou seguro ou mundano. Esta é uma lição mais difícil do que a outra, pois as tentações de plenitude e prosperidade são mais do que as aflições e carência. Então o apóstolo Paulo nos ensinou: tudo posso naquele que me fortalece, porque se olharmos para o contexto, nós vemos que o apóstolo Paulo precisava de ajuda. E realmente o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas. Não digo isto por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto ter fartura como ter fome. Tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Jesus abençoe a vida de vocês.